Yogi Tsurishima! Enfim, estou conseguindo gravar! E o capítulo 23 de Jujutsu Kaisen módulo começa com Itadori e Mahito na página colorida de módulo para anunciar o volume 2 do mangá. O volume 2 do mangá está prestes a entrar à venda e Dabura e Dura estão na capa. O encontro entre esses dois é marcado por uma frase que diz maldição, um reencontro mais uma vez. Só para deixar claro, é um encontro do Itadori e do Mahito, não do Dabura e também do Dura. Nós voltamos para falar mais sobre este capítulo intitulado de Ritual da Harmonia depois da vinheta. Vemos então o Yuji afirmando que mesmo que a energia amaldiçoada seja removida das pessoas japonesas, os espíritos amaldiçoados provavelmente ainda nascerão. Maru se surpreende e questiona se tudo o que conversaram até agora perdeu o sentido. Ele percebe que não é tanto que o conteúdo do caderno esteja em sua cabeça, mas sim que sente que pode consultá-lo. O Itadori explica, em resumo, que é quase impossível eliminar completamente a energia amaldiçoada dos seres humanos. Ele acrescenta que primeiro é preciso falar sobre as pessoas no exterior que dizem não possuir energia amaldiçoada. Vemos algumas imagens representando o mundo na Inglaterra, Índia e também nos Estados Unidos. Como Yuji já havia dito antes, a energia amaldiçoada na Terra é exclusiva dos japoneses e daqueles com raízes japonesas, com exceção de pouquíssimos casos fora do padrão. As pessoas no exterior também emitem energia amaldiçoada, embora seja bastante fraca em comparação com o japonês. É por isso que os espíritos amaldiçoados também nascem no exterior. Eles são poucos em número, mas ocasionalmente um forte aparece. Maru então questiona como podem ser fracos e ainda assim fortes. E isso é interessante, né? Porque o próprio espírito amaldiçoado da forma de um elefante que a Yuki havia lutado contra o Kenjaku, a gente pode observar que ele era um espírito do exterior. O Kenjaku havia conseguido aquele espírito através das idas e vindas dele ali durante todo esse tempo, e parece que ele acabou meio que captando esse espírito amaldiçoado da Índia. Então, espíritos amaldiçoados podiam nascer no exterior, mas agora nós estamos em um outro percurso, em uma outra realidade. O Itadori então vai explicar para nós qual que é essa realidade. Yuji explica que como a energia amaldiçoada é fraca, ela não se dissipa e pode tomar forma, sendo que o vazamento de energia amaldiçoada é limitado. Espíritos amaldiçoados fracos, como os do Japão, não crescem o suficiente para tomar forma no exterior. Ele acrescenta que já quase se passaram cerca de 70 anos desde que a existência dos espíritos amaldiçoados foi tornada pública. A energia amaldiçoada das pessoas no exterior também começou a fluir em direção a Tóquio. Em outras palavras, mesmo que se elimine a energia amaldiçoada das pessoas japonesas, espíritos amaldiçoados originários do exterior continuarão a nascer, tanto fora quanto em Tóquio, como antes. Mas se aquele lugar é o caminho para toda a alma na Terra, então as almas dos seres vivos no exterior não devem ser exceção. Assim, tudo se resume a eliminar completamente a energia amaldiçoada de toda a humanidade, incluindo as pessoas no exterior, o que é impossível. Então, para você conseguir uma grande quantidade de poder amaldiçoado, para você conseguir apagar a energia amaldiçoada do mundo todo, é quase impossível. Por mais que o Yuta passou durante toda a sua vida armazenando energia amaldiçoada ali no Anel da Rika, lá ele... a gente começa a observar que precisava de uma quantidade de energia amaldiçoada ainda maior para fazer isso. Seria necessário fazer um jogo do abate no mundo todo, né? Então, tipo, teria que ter um acúmulo de energia amaldiçoada quase assim absurda, e seria praticamente impossível. Mesmo que gerasse um jogo do abate no mundo todo, seria algo impossível recolher essa grande quantidade de energia amaldiçoada, porque as pessoas no mundo exterior, né, fora do Japão ali, não teriam essa capacidade de reunir tanta energia amaldiçoada como os japoneses fizeram durante o jogo do abate. Maru então pede para que o Itadori continue, e dessa forma ele diz que vai recorrer à sua técnica inata. O Itadori esclarece que quando disse eliminar a energia amaldiçoada,
quis dizer o máximo possível. Ele questiona se o eliminar de Maro não é da mesma forma. Mesmo que se molde a alma para eliminar a energia amaldiçoada, no fim, tanto de japoneses quanto de simurianos, uma quantidade muito tênue de energia amaldiçoada ainda será liberada, assim como nas pessoas do exterior. Assim, pelo mesmo mecanismo daqueles originários do exterior, espíritos amaldiçoados continuarão a nascer também dos japoneses, embora os números diminuam significativamente. Maro concorda que isso provavelmente é verdade. Ele afirma que, dessa vez, sua técnica está sendo usada para a harmonia entre os simurianos e japoneses. Como ela não pode fazer nada que prejudique o corpo físico de alguém, Itadori diz que já imaginava isso. Sem o metabolismo da energia amaldiçoada, há uma grande possibilidade de que isso seja prejudicial ao corpo físico. Meus amigos, quase ficamos sem capítulo de Jujutsu Kaisen módulo aqui no canal. Mas a gente segue aqui firme para essa derradeira de ponto final aqui na trama, né? Pelo menos uma prequel de uma obra principal, será? Então, se você já tá curioso ou com expectativas, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, continue a compartilhar ainda mais os nossos conteúdos. Você pode também se tornar membro do canal, mandar o seu valeu, nos ajudar aqui com Live Pix, né? Você pode continuar nos ajudando também com Live Pix. Tantas formas de você ajudar o canal do Geek Brasil. Existem tantas formas que, caramba, realmente pode continuar nos ajudando. Agora tem os links dos afiliados que você pode continuar nos ajudando. Então, continue realmente a fortalecer cada vez mais. Inclusive, o seu comentário também é muito importante, tá? Sua teoria, a sua opinião sobre esses capítulos também são de suma importância. Yuji então afirma que, exceto por pessoas como a Senpai Maki, que possuem restrições celestiais, nas quais sacrificaram algo desde o nascimento para fortalecer fisicamente a si mesmas, a energia amaldiçoada não pode ser completamente eliminada, pois é simplesmente uma parte do karma humano. A gente observa tanto a Maki aparecendo quanto também o Toji. Maro questiona se em um mundo futuro sem feiticeiros, o risco não será alto demais, caso mesmo um pequeno número de espíritos amaldiçoados com grande potencial nasça. O Itadori pede que deixe isso com ele, afirmando que com o tempo que lhe foi concedido, pode ter contramedidas prontas até a próxima geração, né? De que ele pode criar contramedidas para lidar com maldições poderosas. Ele acredita que será muito melhor do que o atual equilíbrio de poder entre espíritos amaldiçoados e feiticeiros. O número de espíritos amaldiçoados que nascerão em um ano poderá ser contado nos dedos de uma mão, e a reconstrução de Tóquio provavelmente avançará. Maro observa que, mesmo assim, eles e as pessoas da Terra poderão entrar novamente em conflito por causa dos espíritos amaldiçoados. O Itadori afirma que os espíritos amaldiçoados também só precisam, então, entrar em harmonia. Ele propõe remover a causa que faz a tribo Rumel confundir espíritos amaldiçoados com Kalians. Itadori lembra que somente aqueles necessários para a harmonia foram chamados até ali. Ele questiona qual é a diferença entre um espírito amaldiçoado e um Kalian, e por que a tribo Rumel sente o mesmo. Ele afirma que alguém ali deverá lhes dizer isso, se referindo ao Kalian ancestral. Espíritos amaldiçoados são coisas malignas, o Itadori afirma. Como nascem da energia amaldiçoada, não há nada que possa ser feito quanto a isso. Mas apenas porque algo se parece com um espírito amaldiçoado, não significa necessariamente que seja maligno. Enquanto Itadori discursa sobre isso, ele vai mexendo em uma caixa com várias pelúcias que representam maldições e Kalians. Dessa forma, o Itadori recorda que certa vez houve uma feiticeira imortal chamada Tengen. Essa pessoa tinha mais de 500 anos e havia se tornado algo próximo de um espírito amaldiçoado em existência, mas de alguma forma não era uma pessoa má. Ele acrescenta que seu irmão mais velho era um híbrido entre um espírito amaldiçoado e um humano. Houve muitas dificuldades no começo, mas eles foram capazes de se entender. Ele questiona se a razão pela qual Kalians atacam os simurianos que não são do clã Rumel vem de uma maldade semelhante à de um espírito amaldiçoado.
Maru então finalmente entende do que se trata. Ele observa que a cor de suas almas são a mesma. Entre as muitas almas coloridas, apenas os espíritos amaldiçoados, Kalian e a tribo Rumel compartilham a mesma cor. Espíritos amaldiçoados são recipientes feitos de energia amaldiçoada vazada. O problema é que uma alma pode ser abrigada dentro desse recipiente. Uma alma da mesma cor que os Kalians e a tribo Rumel. É por isso que eles percebem espíritos amaldiçoados e Kalians como sendo da mesma natureza. E por que os Kalians não atacam a tribo Rumel? Itadori conclui sobre as maldições e os Kalians que não eram motivo para atacar, mas sim um motivo para não atacar. Ele se pergunta se a contradição de o espírito amaldiçoado funcionar como recipiente para uma alma, apesar de não ter substância física, criou uma afinidade com os seres divinos através das estrelas e se parece que podem fazer algo a respeito. Maru então afirma que é impossível repintar a cor da alma, mas há uma maneira de fazer isso. Itadori se encoraja com a resposta e pergunta qual a lógica por trás de ser capaz de afetar almas que ainda não nasceram. Maru esclarece que não é diretamente para almas que nascerão dali em diante, mas sim para aquele lugar, o lugar por onde todas as almas da Terra passam. Ao remodelá-las em um dispositivo de ramificação e moldagem de almas, as cores da alma serão dispersas, as formas serão ajustadas e a energia amaldiçoada será apagada ali ao máximo possível. Itadori questiona se não há outro jeito. Ele observa que, com esse método, o Kalian ancestral, que atualmente está na nave-mãe, irá morrer também. Vamos para um lugar na África e aqui temos a parte mais polêmica do capítulo. Vemos uma senhora xamã afirmar que está tudo bem e pedir para Dabura seguir em frente. Ela pede perdão a Dabura. Vemos que ela havia dado a corda negra para o Dabura e ele finalmente podia quebrar a maldição de sua irmã. Maru então afirma que profanou o orgulho de um guerreiro ao interferir no duelo de Dabura versus Mahoraga e que naquela vez também não entendeu nada. Ou seja, da mesma forma como o combate contra o Dura, o Maru ele tentou intervir naquela batalha. Nessa batalha ele interviu para que o Dabura não terminasse a luta contra o Mahoraga. Ou seja, a batalha de Dabura contra o Mahoraga foi interrompida, pelo que parece, sem nenhum vitorioso. O Gege Akutami deixou em aberto. E a gente vai falar um pouquinho sobre a derradeira desse resultado no final do vídeo, para a gente não me prolongar. E para quem quiser só acompanhar a base aqui da minha opinião, a gente vai falar lá no final do vídeo. Mas de fato, muita gente não gostou dessa decisão de Gege Akutami. Mesmo assim, humildemente, o Maru pede isso ao Dabura, para que ele parasse a batalha. Dabura supõe que seja o único que deve retornar a Simúria e questiona se não é a única maneira de salvar aquela garota. Ele afirma que se forem apenas os dois, o Maru atual pode carregá-los. Diz que veio à Terra para cumprir sua promessa a Dura. Ele pergunta se Maru está bem agora. Maru confirma. O Dabura conclui que então está tudo bem, pois seu dever acabou, e Maru percebe que Dabura mudou um pouco. Então aqui já dá pra perceber que a batalha não foi finalizada, o Dabura não derrotou o Mahoraga, porque se ele derrotasse o Mahoraga, a Yuka teria sido morta. Então o Dabura entende que ele precisa ir embora da Terra, porque senão o ritual de invocação do Mahoraga não vai ser desfeito. Então, como o ritual de invocação foi desfeito, isso quer dizer que o Dabura também está em outro lugar, em outro plano. Então, como esse plano do Maru, ele acaba tendo uma conexão meio interessante, talvez ele crie uma pequena nave com os Murs ali, que tem uma base da energia amaldiçoada, e mande o Dabura de volta para Simúria juntamente com a irmã e também ali com a corda negra. O Dabura então responde que na verdade não. Ele apenas finalmente alcançou os guerreiros. A irmã mais nova de Dabura aparece, chamando por seu irmão mais velho. Nós observamos que o seu nome é Supeijo. Dabura pede que Supeijo volte para casa com ele. Maru observa que com o poder da corda negra, a maldição do chefe Denskuti foi quebrada e que não resta mais nada para prender o Dabura na terra. Supeijo agradece Maru por isso, o que lhe deixa sem graça. Maru afirma a Dabura que tem certeza de que se encontrarão novamente. Ele finalmente entende que sua técnica mas deixa sem a
resposta. Mais uma vez, Gegeko Tami ocultando as coisas aqui. Voltamos para Amaro e Itadori e ele agradece ao Yuji e pede desculpas sinceras. Ele afirma que assim está bom. Itadori pergunta se ele tem certeza de que terminou, pois ainda tem um grande trabalho restante. Maro confirma, mas acredita que isso é algo que deve fazer sozinho. O Itadori diz que entende. Assim, para ambos, eles deixam o resto um para com o outro. O Itadori então sai de cena, se despedindo do Maro. Maro então declara que os espíritos amaldiçoados da Terra são um grande pecado. Para ele, sua determinação não foi o suficiente, né? Ou seja, para salvar os espíritos amaldiçoados, a sua determinação não foi suficiente. Então, de fato, como ele é amigos ali dos seres humanos, ele prefere seguir com esse processo. Maro, então, carregando o peso do pecado e da determinação, pede desculpas e deseja que, ao menos, descansem em paz. Vemos, então, que o Cross chega até o lugar onde o Maro está. Cross afirma que farão isso apenas entre eles e que está tudo bem, pois todos estão ali. Vemos, então, a chegada de Tsurugi, Cross e Yuka dando as mãos para Maro, enquanto ele agradece chorando bastante. Cross então convoca todas as almas com uma prece pela paz. E o Maro então declara que conduzirá o ritual da harmonia até a sua conclusão, enquanto várias luzes descem em direção à Terra. Vamos falar aqui então de duas coisas sobre esse capítulo. Vi muita gente questionar, falar aqui sobre de ontem para hoje, das revelações, dos spoilers e tudo mais. Vamos falar então sobre duas coisas. Primeiro, sobre a batalha do Mahoraga contra o Dabura. Segundo, sobre estar rushando, Gegeko Tami estar rushando. Bom, primeiro ponto que nós temos aqui é que Gegeko Tami ainda é um gato caolho maldito. Se vocês esperavam que essa batalha do Mahoraga contra o Dabura seria de forma concluída, meus amigos, vocês estavam esperando coisa errada. Eu vou falar pra vocês que vocês estão errados de esperar que essa batalha seja concluída? Não vou falar pra vocês que vocês estavam errados. Mas eu vou dizer mais uma vez, e vocês ficam às vezes bravos comigo, de que são expectativas erradas. Por quê? Gegeko Tami não é esse tipo de escritor. Eu já falei sobre isso, já comentei sobre isso aqui. Nós temos alguns níveis de escritores na Jump hoje. Nós temos pessoas como o Takeru, que é o autor de Kagurabachi, que é aquele tipo de autor que ele quer contar uma história. Ele só quer contar uma história, ele tá feliz do jeito que ele quer, ele não é alguém sádico, ele não tem ali um sadismo com os seus leitores, ele só quer contar uma boa história, e é o que nós estamos acompanhando em Kagurabachi. Nós também temos autores como Gegeko Tami, que é o cara que ele tem um pouco de sadismo, que é o cara que ele vai até o limite com os seus fãs, e ao mesmo tempo cria toda uma ambientação diferente, né? Ele acaba criando toda uma ambientação pra gente acreditar que aquilo vai acontecer, e no final ele vir e subverter as expectativas. Foi assim com a morte do Gojo, foi assim, por exemplo, com a expansão tripla que não aconteceu, né, entre a Uro e o Ryu e o Yuta. Foi assim também com o retorno do Gojo, mas na verdade ali era o Yuta no corpo do Gojo. Então, por exemplo, foi também com a expansão de domínio do Itadori sem o nome. E o Gegeko Tami, ele vai criando isso na sua história. Ele vai trazendo isso pra sua história. Então, tipo assim, já era o esperado. Você que acompanhou o Jujutsu Kaisen, você já estava vacinado, né? Você já não... Se você criou expectativa de que essa batalha contra o Dabura, contra o Mahoraga, seria ali de forma até o final, é uma expectativa errada. Você pode achar, falar, LP, você tá viajando. O Gegeko Tami, ele é um péssimo escritor desse jeito, tá? Você pode não gostar desse tipo de narrativa. Eu vou concordar com você. Às vezes é um saco mesmo. Por exemplo, e ainda tem uma terceira narrativa, que é o Fujimas. O Fujimoto de Chainsaw Man, ele é um maluco, né? Ele não se preocupa ali com uma constância, com algo que vai fazer sentido. Não, a trama do Fujimas é pra subversão atrás de subversão. Ele não tem um roteiro propício, ele tem um roteiro, ele não quer só apenas contar uma história, ele quer contar uma história em cima de subversões que vão deixar os fãs malucos, que vão deixar ali os fãs realmente até mesmo às vezes irritados com a forma como o Fujimas age.
Então hoje nós temos esses 3 termos. O Gegeko Tami, ele é o meio termo entre alguém que quer contar uma história e alguém que quer subverter as suas tramas, os seus plots. Então, em Jujutsu Kaisen, às vezes a gente consegue acertar teorias e errar teorias por causa que o Gegeko Tami é nesse ponto, né? Tem essa base mais difundida ali dessa questão. E o segundo ponto é sobre a base rushada de Jujutsu Kaisen módulo. Aí eu tenho que discordar de você, meu amigo. Você que achou muito rushado essa trama e tal, eu confesso pra vocês que era isso. Era 26, 27 capítulos. Não tem muito pra onde esconder. São 9 capítulos por volume. Gegeko Tami já disse desde o começo que seriam mais ou menos 3 volumes. Talvez para mais, talvez para menos. Pelo jeito ele conseguiu acertar mesmo ali a trama em 3 volumes. Mas não podemos esquecer que pode se tratar de uma prequel. Tem cara, tem cheiro, tem forma, tem todo o sentido para ser uma história prequel. Então, Gegeko Tami, ele tem trabalhado, ele tá construindo uma nova lore, ele tá construindo uma nova trama. Nós não sabemos o que isso vai gerar. Nós não sabemos o que é essa harmonia do Maru juntamente com o Cross, Tsurigi e também ali a Yuka vai gerar. LP, eu esperava mais da Yuka, eu esperava mais ali do Tsurigi. Gente, é isso aqui. É uma ponte. Infelizmente, essa ponte, Gegeko Tami, ele foi muito bem, ele executou muito bem, mas Jujutsu Kaisen módulo não é o ponto principal desse desenvolvimento. Se for realmente uma prequel de uma história maior, aí sim nós vamos observar toda essa expectativa, esse desenvolvimento maior sobre os personagens, né? Possivelmente ali sobre os personagens na trama principal que vier de módulo, assim como nós observamos o desenvolvimento maior dos personagens através de Jujutsu Kaisen Zero para a obra principal Jujutsu Kaisen. Então, algumas coisas é um excesso de expectativa, algumas outras coisas a gente acaba meio que tipo assim se empolgando porque faz parte, mas eu falo pra vocês, é sua culpa que você colocou expectativas erradas. Não é sua culpa. Às vezes a gente tá muito empolgado, às vezes a gente tá realmente ali no frenesi do capítulo e não consegue se atentar que a obra foi planejada para ter apenas 3 volumes. E faz parte. Então, cada um fica com a sua positividade. Eu gostei de módulo, tô gostando desse final de módulo, tô gostando de tudo que eu estou lendo de módulo. Eu vejo uma melhora muito gigantesca do Gegeko Tami como autor. Eu não quero ele como uma caneta nanquim nunca mais, sabe? Mas tipo, nunca mais. Ele que não encoste nunca mais numa caneta nanquim, porque ele se deu muito bem com o Yuji. E eu acho que Gegeko Tami, ele não é um cara muito orgulhoso ao ponto de não trabalhar com outro autor ali do seu lado. Como no caso, o Yuji realmente carrega essa aura, né? Essa temática. Vamos ver, restam mais ou menos aí de 2 a 3 capítulos para módulo ser finalizado e vamos ver o que Gegeko Tami vai fazer com isso a partir de agora.